Olá, prezados alunos do curso de Bacharel em Teologia da Faculdade FAECAD, bem-vindos à matéria de Teologia Sistemática 1. Este é o vídeo 1 da nossa aula 7 e hoje vamos tratar de assuntos fundamentais ligados à própria matéria. Vamos tratar aqui das 5 vias que dão acesso a Deus, segundo Tomás de Aquino. 5 vias que acontecem no campo da experiência. Depois vamos ver aqui as limitações da revelação natural. E por último, a revelação especial de Deus. Então vai ser assim muito interessante, este tema muito agradável e profundo. Quero dizer que não somente numa aula pode se esgotar todo o conteúdo, não, é muito mais profundo e pode ir muito mais além. Então, vamos lá. Portanto, as 5 vias que dão acesso à existência de Deus. Tomás de Aquino apresenta 5 vias que dão acesso à conclusão da existência de Deus. Tomás de Aquino viveu na Idade Média, ali século 13, 14, mais ou menos, e por diferentes caminhos, partindo sempre de um fato ontológico, de evidência experimental, de algo concreto, verificável, captado pelos nossos sentidos e elaborando uma relação de dependência ontológica. Ontológico está ligado ao ser, portanto, os seres são dependentes. Todas elas nos demonstram nomes diferentes de Deus, ligados ao fato evidenciado, do qual é tomado como ponto de partida para a respectiva via. Portanto, a existência de Deus para Tomás é que dá impulso a tudo, é o ponto de partida para que haja movimento. Vamos ver isso daqui a pouco. Portanto, a primeira via parte do movimento. Tudo se move. Constatamos que neste mundo todas as coisas se movem. Entendendo o movimento aqui por um sentido aristotélico, como levar algo da potência para o ato. Como levar algo da potência para o ato. Então, todo ente, todo ser é em si potência, mas para que vá da potência para o ato, isto é o movimento, sair do seu lugar, transcender, capaz de ir além. Então, como levar algo da potência para o ato? Se algo é movido, ele deve necessariamente ser movido por outro. Porque este algo não seria movido por si mesmo, mas tem que ter algum outro que o mova, tem que ter o movente. Então, se algo é movido, ele deve necessariamente ser movido por outro. O que é movido deve necessariamente estar em potência e em relação àquilo que se move, quer dizer, deve estar conectado, antenado. Assim como aquilo que se move necessariamente estar em ato em relação àquilo que é movido. Então há uma conexão tanto com o movente com o que está sendo movido, no movimento aí de cumprir, portanto, a sua finalidade. Aquilo que se move deve necessariamente ser movido por um outro. Esse outro deve estar em ato em relação àquele que é movido. O movente
foi, por sua vez, necessariamente movido por um outro agente, e este por outro, assim por diante. Porém, não é movido, não é possível que se continue até o infinito. Por mais que a potência, o ente em potência, ele vá se movimentando até chegar em ato, ele jamais ele ultrapassará o movente. Ele não pode ir até o infinito. É necessário que exista um primeiro motor, que seja a causa primeira de todo o movimento. Esse primeiro motor move sem ser movido. Se não é movido, entende-se que nele não há potência, mas é ato puro. Actos puros. Somente o primeiro motor é ato puro. Os demais são motores. Os demais motores necessitam desse ato puro para existir. Esse primeiro motor é, pois, entendido por Tomás como Deus. Tomás vai pegar emprestado esta palavra, ou as palavras, ou a ideia de motor imóvel de Aristóteles e aplicar a Deus. Então, repetindo aqui, o primeiro motor é Deus. Somente o primeiro motor é ato puro. Ato puro quer dizer é a mesma coisa que o eu sou, o infinito, o inatingível, que é por si só. Isso é o ato puro. Os demais motores necessitam dele para existir. Esse primeiro motor é, pois, entendido por Tomás como Deus. A segunda via é a que parte da razão da causa eficiente. A segunda via é a que parte da razão da causa eficiente. A causa é centrada como aquilo pelo qual algo vem a ser. No movimento, ele vai saindo da potência para o ato. A causa, portanto, da vinda do efeito à existência é o que se chama de causa eficiente. Santo Tomás explica que é possível identificar entre os entes uma ordem de causa eficiente. Não é possível que algo seja causa eficiente de si próprio, se não seja anterior a si próprio. Todo ente necessita de uma causa eficiente, necessariamente anterior a si próprio. Como a ordem dentre as causas eficientes não pode ir até o infinito, percebe-se que existe uma causa eficiente primeira, que causa as intermediárias. Se não existisse essa causa primeira, não existiriam nem as intermediárias, tampouco o efeito último. Como nossos sentidos nos atestam a existência do efeito último, necessariamente deve existir a causa primeira, que Santo Tomás de Aquino vai denominar Deus. É a causa eficiente primeira, que faz mover todos os entes, todos os seres intermediários. O primeiro motor imóvel faz parte aqui da metafísica de Aristóteles, é a primeira causa eficiente, o agente da mudança. É a primeira causa final.
perfeição a que todos os objetos tendem em última instância, Deus. Apropriação, a apropriação por Tomás de Aquino da Suma Teológica, prova quíntupla da existência de Deus, o primeiro motor, imóvel, primeira causa eficiente, criador racional, absolutamente perfeito, ser absolutamente necessário. A terceira via é a tomada do possível, contingente e do necessário, que veremos no próximo vídeo. Vídeo 2 da aula 7, veremos é o próximo. Continuaremos a falar sobre as 5 vias de Santo Tomás de Aquino para a existência de Deus.